para a palavra de Deus, mas hoje de manhã eu estava falando aqui a importância da gente prestar bem atenção no que Deus está falando. Hoje eu estava conversando com uma pessoa de tarde e eu estava explicando a ela o que é a gente ir para a igreja, para que a gente vai para a igreja. Tem pessoa que pensa, se a igreja estiver pegando fogo, tiver 300 pessoas, porque Deus está naquele lugar. O pastor estava tão cheio do Espírito Santo que ele não conseguia nem falar direito, né? Você está muito enganado com Deus. Você está precisando muito aprender como é que funciona Deus. Entendeu? Você vem para a igreja, gente, precisa ter calma, o pastor precisa ter paciência, porque ele tem que ensinar a Bíblia para você, o que Jesus fazia. Entendeu? Jesus ensinava a palavra. Você nunca viu Jesus tão cheio do Espírito Santo que não conseguia nem falar. Não, Jesus ensinava, sentava lá no barco, abria a boca e começava a ensinar. Bem-aventurados mansos, que tal, herdarão a terra, entendeu? Bem-aventurados limpos de coração. É isso que você via Jesus fazer. Então, às vezes as pessoas se iludem, pensam, poxa, fogo desceu, não entendeu nem o que o pastor falou. Gritou tanto, pulou para lá e para cá. Não, gente, o negócio é você entender o que Deus está falando. Eu vou mostrar isso aqui a você, para você não se iludir, entender que o que vale é a pregação da palavra, você entender. Mas antes disso, Deus abençoe aí, Maia. Abençoe você, sua família toda aí, tá? Maiara Roça, minha sobrinha lá em Petrópolis. Um abração para todos vocês aí, tá? Você sabe que eu te amo mesmo, de verdade, né? Deus abençoe aí sua vida. Então, antes da gente ir para a palavra, eu gostaria de falar da rádio. A gente estamos divulgando aí a rádio, porque nós tivemos uma reunião, né? Quem estava aí no dia que eu fui lá na reunião? Foi... Eita, até fugiu o dia da reunião. Foi de ontem, né? Foi domingo. Tanta correria. Foi domingo a reunião. Então, aí eu fui na reunião, o pastor Mota fez uma reunião lá na sede, lá eu fui. E o que acontece? A reunião foi para falar das coisas da melhoria da igreja, né? Inclusive lá eu aprendi muitas coisas legais. Podia até botar em prática aqui na igreja. Achei legal uma reunião que eles fizeram lá. Falaram sobre o café da manhã da Santa Ceia, outras coisas, mais umas ideias legais. E a reunião também foi para falar da rádio. Eu estou colocando no Facebook, no WhatsApp, no Face, no meu status. Eu estou colocando direto o link da rádio. Porque a gente estamos divulgando essa rádio. Talvez você entrou lá, pastora, mas essa rádio só pega música. Mas é porque ela vai ser inaugurada sábado, dia 11. Ela ainda não foi inaugurada, então ela está sendo só louvor. Essa rádio é uma rádio própria da igreja, IPEC, entendeu? Ela é lá no escritório da igreja, da sede, ela é dentro do escritório, a própria rádio da igreja. Então essa rádio vai ser inaugurada sábado. Ela vai pegar, se não me falha a memória, foi isso mesmo que eu ouvi, se não foi isso, é muito perto disso, mas que eu entendi direitinho é que ela vai pegar em 166 países diferentes e ela vai ter pregações, tá? Vai ter os dias do pastor Mota, fazer a programação, vai ter a palavra, a pregação da palavra, vai ter os dias das pastoras, pastora Zilpa, pastora Conceição, pastora Elma, inclusive já tem até um folhetozinho aí com os dias e o horário mais ou menos deles, né? E eu também vou ter um horário lá, entendeu? Pregar na rádio. Isso também é muito bom porque alcança o seu parente que está longe, entendeu? Às vezes você quer que a pessoa alcançar um parente, quer que a palavra de Deus chegue até lá, é mais fácil, porque o Facebook é um aplicativo um pouco fechado. A pessoa para assistir tem que ter Face também, entendeu? A rádio não, a rádio já vai lá rapidinho, clica lá no link. A Giane, ela ensinou, eu vou explicar ela de novo, eu vou pedir ela para me explicar de novo direitinho, ela disse talvez a Natasha vai entender melhor, que a Natasha sabe mexer melhor. Ela me explicou um jeito que você pode colocar nos favoritos que não gasta da sua internet. Você vai poder acessar ela a hora que você quiser, em qualquer lugar, ela é online, mas ela não vai gastar da sua internet, o jeito lá que ela me ensinou.
Então, eu vou estar pedindo depois a Natasha para vir lá, se consegue explicar isso para a gente. Para você explicar lá para o seu parente distante. Então, o que a gente está fazendo? A gente estamos pedindo o pessoal da igreja, lá o pastor também está pedindo isso e aqui também. Vocês que tem, até o pessoal do Face, até pessoal que não é da igreja, mas assiste aí no Face e vê o link, igual minha sobrinha que está vendo lá em Petrópolis, já pode divulgar. Você vai lá, entra ali, compartilha o site da rádio. Por quê? Porque você vai estar ajudando a expandir. Quanto mais gente ter acesso à rádio, é melhor, porque esse evangelho que está aqui, que está lá no Pastor Mota, vai sair para fora, entendeu? Vai alcançar mais gente, que são 166 países. Então, quanto mais a gente divulgar, mais longe chega. Então, ele está pedindo para a gente fazer isso. Já é dia 11, a inauguração, e cada pastor vai ter o seu próprio horário lá, e eu vou estar depois falando com o pessoal qual é o meu horário, que eu vou estar lá também, entendeu? O meu horário ainda não está, porque o rapaz que tá de frente lá da rádio, ele está criando um aplicativo para que eu possa transmitir daqui para lá, porque eu sou que moro mais distante, né? O certo eu teria que ir daqui para lá para gravar dentro da rádio, mas ele falou que ele pode sim criar um aplicativo que dá para me transmitir daqui direto para a rádio. Aí ele está criando esse aplicativo, assim que ele criar eu já vou saber qual é o horário que eu vou estar lá, o dia, eu vou estar divulgando. Eu sei que do Pastor Mota eu acho que é quarta, sexta, aí eu acho que tem mais um dia. Acho que é quarta, sexta, porque ele já fazia eu acho que são 3 dias dele. Antes eu acho que ele fazia todo dia, porque o Pastor Mota já fez muito tempo programa de rádio. Mas eu vou ver lá direitinho lá e depois a gente vai confirmar isso aí tudinho, pessoal. Se você quiser que um parente seu lá longe assista, você já passa o link, ó. Toma aqui o link da nossa igreja lá, o programa tá hora. Aí a pessoa vai entrar lá, já vai. É uma hora que eles estavam dando para cada um, né? Então vai ser, por exemplo, eu estando lá, vai ser 1 hora de programação. Mas dentro dessa hora vai ter um louvor, vai ter oração, vai ter a palavra. Eu acredito que vai ser muita bênção, entendeu? A pessoa vai poder ligar pedindo oração. Eu acredito que isso é por bem é como o rapaz que está trabalhando lá na rádio falou, vai ser um meio de uma grande evangelização através da internet. Glória a Deus. Amém? Então, quando você pegar lá e compartilhar, você está ajudando a evangelizar. É como se você estivesse fazendo um evangelismo online, mas glória a Deus. Deus abençoe aí, Maiara. Você também já está evangelizando aí, viu? Ela disse que vai compartilhar assim. Glória a Deus. Então, a gente vai botar isso aí para frente, para o evangelho alcançar. Às vezes você está pensando que todo mundo tem a palavra. Irmão, muitos lugares que pregam a palavra. Mas o evangelho ainda tem muita pessoa sem a palavra. Ainda tem muita gente sofrendo por falta do evangelho. Glória a Deus. E você tem que ter cuidado. Gente, presta bem atenção. Tem muita gente desviada. Pastora, por quê? Quando você chega, às vezes já aconteceu isso comigo, uma época de Natal, você passa na casa de uma pessoa, fulano, vamos lá em casa rapidinho, Natal, tal, você passa lá, come uma coisinha aí, você vai lá na mesma rabanada. Não, agora já vou, e passa na casa do outro vizinho, vem cá, rapidinho, para Natal, aí você vai lá. Aí chega lá, aqui, come uma coisinha aí na mesa, aí você vai lá um churrasquinho. Aí daqui a pouco você vai lá na casa de outro, você já vem desde cedo comendo um pouquinho na casa de cada um. Não é assim, Natal? Você passa na casa de um, toma rabanada. Passa na casa de outro, coma não sei o quê. Daqui a pouco a pessoa passa mal. Tá amarrado, pastor, estou dando um exemplo. E você fica pensando assim, o que foi que eu comi? Eu comi tanta coisa. Como é que eu vou saber o que me fez mal agora? Pastor, o que significa isso? Assim também é o evangelho. Às vezes você come um pouquinho em cada lugar, sabe o que acontece? No final você é desviado.
Porque você não fica no evangelho só. Você escuta um, escuta outro, você tem um montão de pastora. Gente, sabe por que eu estou até hoje firme com Deus? Eu sei que existem milhões de pastores aí, não sei, eu acredito que é milhões, usados por Deus. Mas se eu tenho meu pastor, eu não tenho necessidade de ficar ouvindo um montão de outro pastor. Sabe por quê? Eu já almocei. Eu estou satisfeita, a comida me alimentou. O que tem eu de passar na casa da Rosana? Não, me dá mais um prato aí. Aí passa na casa da Zuleide, não, me dá um pouquinho aí, irmão. Isso é uma glutonaria, eu vou acabar passando mal. Eu já comi, irmão. Estou bem alimentado, você está entendendo? Eu não estou comendo mais por necessidade, por fome. Eu estou comendo por olho grande. Eu vou acabar passando mal. Tu sabia que o evangelho também tem isso? Tem. A pessoa não se contenta com aquilo ali que Deus está falando com ela. Ela tem que escutar o A, tem que escutar o B. O final dessa pessoa é desviado. Você está entendendo? Porque ela não sabe mais qual é o evangelho que está certo, qual que está errado. Aquilo ali faz maior confusão na cabeça dela. Daqui a pouco está desviado. Eu já vi um montão se desviar assim. Então eu sei que tem muitos pastores que são usados por Deus. Mas eu já tenho pastor, gente. Eu já ouço a palavra, já me sinto muito bem servida. Então não tem necessidade de eu ir. Você está entendendo? Porque o que Deus está querendo falar com você, põe isso no seu coração. Está com o anjo da igreja que você congrega. Você tem que ter cuidado, tem um montão de gente desviada com isso. Manda um vídeo de um pastor, manda de outro. Irmão, eu não tenho a glutonaria espiritual, não. Eu comi aquilo, é aquilo que eu vou trabalhar em cima daquilo, eu vou orar em cima daquilo que eu recebi. E eu tenho meu pastor. Deus não é Deus de confusão, pastor, mas parece que aquele outro pastor que fala muito forte comigo. Gente, por que Deus não colocou você lá naquela igreja? Você está entendendo? Deus trouxe você para outra igreja. Então, porque se Ele não colocou você lá, colocou você nessa, porque é ali que Ele sabe que tem um homem que pode falar com você. Você quer ver um exemplo? O R.R. Soares. O meu pastor veio da linhagem do R.R. Soares. O R.R. Soares é pastor do meu pastor. Eu acho aquele homem muitíssimo usado por Deus. Mas eu não tenho como sair daqui lá para a Igreja da Graça, que se Deus quisesse me botar lá, Ele tinha me botar lá desde o começo. Tá entendendo? Ele quis me botar ali. Então, o meu pastor é o pastor Mota. Então, gente, sabia que a fidelidade a Deus, o seu ministério, isso aí também conta diante de Deus? Isso conta, gente. Glória a Deus. Sabe por que o Eliseu, ele se tornou um homem muito usado por Deus? O Eliseu se tornou um homem muito usado por Deus, porque ele não largava o Elias. Tinha uns pessoal que tentava tirar ele do Elias, tentava levar ele para o outro lado. Não, ele só ouvia aquele homem. Então a gente tem que aprender com Deus. Cuidado, negócio de internet, você fica ouve um, ouve outro, daqui a pouco você está confuso, você está desviado. Você não está crendo mais. Apocalipse. Vamos lá no Apocalipse. Agora eu te expliquei, agora a gente vai tudo para a palavra para ver que tudo que eu estou falando é verdade. Vamos lá. Então você às vezes fica procurando, você já ouviu ali, Deus já falou com você ali, você está procurando outra palavra em outro lugar. Não, Deus vai falar comigo nesse aqui também, né? Não, você acaba se perdendo. O que Deus falou para você na igreja, através do seu pastor, é para você trabalhar em cima daquilo ali. É assim que eu vivo. Pastor, o que é trabalhar em cima daquilo ali? Eu oro naquilo ali. Eu medito, eu peço a Deus, Pai, abre o meu coração, me ajuda a entender o que o Senhor usou o teu filho para falar comigo. Eu quero entender mais profundamente. Me ajuda a colocar em prática. Não adianta eu ouvir do meu pastor, nem coloquei em prática, eu já estou ouvindo o outro. Você está entendendo? Então, a mesma coisa que está desviando daquilo que Deus falou. Um negócio não funciona, irmão. Entendeu como é que funciona? Eu trabalho em cima daquilo ali, eu oro, eu jejuo, eu peço força a Deus para me colocar em prática aquilo que eu aprendi ali. Senão você acaba
se perdendo no meio do caminho. Lá no livro de Apocalipse, olha o que está escrito aí. Repara só, toda vez que a pessoa começa a fazer isso, escuta uma pregação daqui, escuta outra dali, escuta outra dali, percebe só, você vai se afastando de Deus, gente. Não sente mais a presença de Deus, não tem mais inspiração para orar, porque você não sabe mais, um fala uma coisa, fala outra, você não sabe nem o que está acontecendo mais. Eu ouvi uma mulher que ela fazia isso. Ela ouvia tudo quanto é coisa que vinha falar com ela, tudo que ela tinha aquela glutonaria espiritual, ela comia tudo que dava a ela. Aí a igreja X não prestou, a outra também não prestou, a outra também não prestou, e uma confundiu, não, porque um falou que era isso, o outro falou que era aquilo. Sabe o que aconteceu com a mulher? Uma mulher nova se desviou. Ela falou, pastor, sabe o que eu estou pensando em fazer? Pensando em abrir minha própria igreja. Sabe por quê? Porque para ela não tem, a mente dela já não se adapta mais na palavra nenhuma. A pessoa acaba querendo criar a própria doutrina dela. Temos que aprender isso, gente. Por mais usado lá que a pessoa seja por Deus ou não seja, pensa nisso. Se Deus quisesse que você fosse um membro de lá, levaria você para lá. Então, se você tem um pastor, tem uma pastora, ouve o que aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus fala, gente. Eu aprendi isso. Eu estou falando para você diante do Espírito Santo de Deus. Eu só ouço a palavra lá pelo meu pastor. Segura aquilo ali que ele falou comigo. É isso que me faz eu vencer. Deus não é Deus de confusão. Ele não precisa falar 10, 20 vezes com você. Ele não precisa de 10 homens diferentes para falar com você. Ele já falou, é aquilo ali. E se você botar em prática, você vai ser abençoado. Glória a Deus. Olha o que ele está falando aqui, ó. Lá no Apocalipse, capítulo 2. Eu não vou ler tudo não, tá, gente? Eu não vou ler todas as cartas, não. Vou ler só o começo, tá bom? Só para você entender. Olha o que está escrito aí. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Não é isso? Primeira carta à igreja de Éfeso. Não é isso? Escreve a quem, gente? A igreja que está... escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Vamos dar uma paradinha aqui. Sabe quem se refere, Jesus se refere ao anjo da igreja? É o pastor, a pastora. Ele mandou uma carta que era para o pastor, para a pastora, ler para aquela igreja de Éfeso. Aí ele está falando, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçal de ouro. Aí ele está falando, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Nós não vamos poder ler todas as cartas, mas se você ler essa carta aqui, você vai ver que ela é totalmente diferente da outra. Porque a mensagem que Deus mandou para esse pastor foi para aquela igreja de Éfeso. Aí lá no versículo, vamos lá no versículo 8 agora. Segunda carta, que ela foi a primeira, né? Segunda carta à igreja que está onde, gente? Em Esmirna. E ao anjo da igreja que está onde? Em Esmirna. Escreve isto, diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Você vê que só no começo já começou falando diferente da igreja que estava em Éfeso. Você está entendendo? Ele está falando, eu sei as tuas obras, a tua tribulação, a tua paciência. Se você ler isso aqui em casa, você vai ler que todas as cartas são diferentes, elas não são igual. Significa isso, gente? Cada mensagem para cada igreja é diferente. E todos esses daqui eram anjos da igreja. Todos eles eram pastor, todos eles eram de Jesus. Só que a mensagem das igrejas era diferente. Você está entendendo? Então você vê por aí muitos pastores, muitas pastoras são até usadas por Deus. Mas as mensagens para cada igreja são diferentes. E aquela que Deus quer falar com você está com o anjo da sua igreja. Não adianta você querer ouvir o anjo da igreja do outro.
Você está entendendo direitinho? Aquela mensagem lá já é para outra igreja, não é para você. É igual a mim. Para minha vida, a mensagem para minha vida está com o meu pastor. Não adianta eu ouvir em outro lugar, por mais que a pessoa seja usada por Deus. Eu estou trocando as mensagens. Se eu não tivesse um pastor, não tivesse uma igreja, tudo bem, Deus usaria até um pastor lá na televisão, em qualquer lugar para falar comigo, eu não tenho pastor. Então ele vai até usar alguém até para me trazer de volta para a presença de Deus, que nem, por exemplo, eu fui alcançada pela rádio. Jesus usou meu pastor, na época era a Rádio Celebrai, eu lá no mundo das drogas e tudo, eu fui alcançada pela rádio, foi a primeira vez que eu ouvi meu pastor. Deus usou uma pessoa para me alcançar lá na rádio, porque eu não tinha pastor nenhum. Hoje em dia eu tenho. Você está entendendo? O que Deus quer falar comigo está com ele. Aí vamos supor que, você já pensou se a igreja de Éfeso trocasse as cartas? Mandasse da igreja de Éfeso para a igreja de Esmirna e Esmirna para a igreja de... Não ia dar certo, porque as mensagens não eram a mesma coisa. É quando você vai e ouve uma mensagem que não tem nada a ver com a sua vida. É uma palavra de Deus? É poderosa, é, só que aquela mensagem lá está tomando o lugar da mensagem que era para você vencer. É como se você pegasse uma chave, Deus está te dando uma chave para você abrir a porta e vencer. Aí no meio do caminho, poxa, aquela chave também é boa, também abre, você joga a chave fora e pega outra. Quer dizer, você vai ficar tentando abrir, não vai conseguir, porque a chave é igualzinha, parecidinha, mas a chave que abria ali era outra, você jogou fora. Você está botando uma mensagem em cima da outra, que Deus falou para você vencer. Resultado, as coisas não acontecem, daqui a pouco você acha que é a igreja. Não, é a igreja que é ruim. Poxa, estou lá um tempão, nada acontece na minha vida, já orei, não. Você está trocando a mensagem. Gente, aprenda isso. A única coisa que vai fazer você vencer, ouviu a palavra, aquilo que Deus mais tocou no seu coração, segura aquilo e faz. É isso que faz você vencer. Tá entendendo? Eu faço isso. Eu vivo na direção daquilo que eu ouço do meu pastor. Eu jamais troco a mensagem, eu não faço não, de jeito nenhum. Entendeu? Eu sei que o que Deus quer falar comigo está com o anjo da igreja onde eu congrego. Por isso que eu estou até hoje, vai fazer 10 anos, que graças a Deus eu me converti, eu estou com Jesus e eu não desviei, nunca. Nesses 10 anos eu nunca saí da presença de Deus. Porque eu sempre ouvi só aquilo ali. Sempre aquilo ali. Eu procurei sempre não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É isso aqui. Entendeu? O diabo tem a maneira dele de distrair você, gente. Você tem que vigiar com isso. Glória a Deus. Vamos mais um pouquinho de exemplo aqui. Aí ele está falando, a igreja no 8, né? Ao anjo da igreja que está em Esmirna. E isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tua tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que os dizem, dos que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Olha como é que existe uma sinagoga de Satanás. Pastor, o que é sinagoga? Sinagoga é igreja. Sinagoga é uma igreja. Pastor, existe, isso existe. Aquela que prega tudo o contrário. E são da sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que seja tentado. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que Espírito diz às igrejas. E o que vencer receberá o dano e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você prestou atenção nesse recado que era para a igreja de Esmirna? Prestou atenção? Agora vamos ver isso aqui.
Terceira carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja que está onde? Em Pérgamo. Isso aí já era outra igreja, em outro lugar. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e da prostituição. Vamos dar uma paradinha aqui? Eu só queria mostrar para você que essa mensagem é igual àquela da igreja de Esmirna. É isso que você tem que prestar atenção, gente. Deus está usando a pessoa, o anjo da sua igreja, para te ensinar a vencer, e você está desviando para outra mensagem que não tem nada a ver. Você está entendendo? Às vezes aquela mensagem ali até é de Deus, mas não era essa que era para fazer você vencer. Aquela já é daquela igreja lá. Glória a Deus. Amém? Vocês conseguiram entender direitinho, pegar isso direitinho, gente? Conseguiram? Fica com o que Deus está falando. Cuidado com a glutonaria espiritual. Você já foi para a sua igreja, você já papou, já se alimentou, e você vai atrás de mais e mais e mais, e você acaba desviando. Olha o que Deus falou aqui, ó. Romanos. Deus já está falando com você. Segura, irmão, aquele conselho ali, glória a Deus. Não joga fora não, que aquilo ali é a chave da tua vitória. Olha o que Jesus está falando aí, ó. Já aconteceu isso comigo, tá? Eu não prego nada que eu já não vivi, gente. Eu tinha uma mania antigamente, que o meu pastor pregava a palavra, eu ia lá ouvir tudinho, aí depois eu botava na rádio. Aí tinha um pastor pregando lá, Natasha deve até lembrado disso. Olha que palavra abençoada, aumentava e tudo. Ficava lá, é mesmo? É, meu irmão, presta bem atenção no que aconteceu na minha vida. As coisas começaram a enrolar, tudo começou a dar errado na minha vida. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Estava indo tão bem, de repente, porque o cristão, ele é assim, a gente são como um trem. O trem, enquanto ele está na linha, ele vai embora. Vai embora, ninguém para ele. Mas se ele sair da linha, acabou. Se ele descarrilhar, ele para, não anda mais. E nós somos assim, a gente quando está na palavra, a gente vai embora. As coisas começam a dar certo, fluir, mas você sai um pouquinho, então embola tudo. Aí você, meu Deus, mas o que está acontecendo? Estava indo tão bem, em um lugar você saiu. E as coisas começaram a dar errado, eu orando a Deus, meu Deus, me ajuda. Por que as coisas não andam? Por que as coisas na minha vida eu oro, não acontece? Aí eu, de tanto orar a Deus, o meu pastor fez uma pregação, não fez? Eu lembro até hoje, o celular velhinho, não dava nem para mim ouvir direito a pregação, tinha que ficar botando assim no ouvido. E o meu pastor pregou uma palavra. E ele, dentro dessa mensagem, ele estava falando sobre uma mulher que a vida dela não ia para frente. Eu falei, Jesus, está parecido com a minha. Aí ele estava falando, mas depois eu fui procurar saber, ele falando, o que acontecia na vida daquela mulher. O que eu pregava a palavra e a mulher não andava de jeito nenhum. Fui procurar saber, conversei com ela. Aí um dia, conversando com ela, eu descobri o que era.
E ela falando comigo, ela me fala: pastor, olha, ontem quando eu saí daqui do culto, eu escutei uma palavra no rádio. Ela falou: eu sei o que está acontecendo com ela. Ela trocava a mensagem, gente. Ela ia para a igreja, mas ela ouvia o que o pastor falava, chegava lá, trocava por outra que ela ouviu depois. Aí eu falei: meu Deus, é isso que está acontecendo comigo. Parecia que ele estava falando comigo. Sabe o que eu fiz? Nunca mais. Passei a prestar atenção direitinho que Deus estava falando comigo, através lá do meu pastor. Comecei a me esforçar para colocar em prática. As coisas voltou para o lugar. Às vezes você fica agarrado com uma coisinha que você não está vendo que o diabo está te enganando. Entendeu? Coisinha à toa, mas o negócio não anda. Aí eu falei: é isso. Não, eu vou passar a ouvir só aquilo ali que Deus está falando comigo. E até hoje eu sou assim. Até hoje. Para dizer que eu não ouço, não ouço nenhum pastor mais. Em vez em quando eu ouço um pastor, lá de 1960, que nem existe mais, já morreu já. E quem ele era ele? Ele era o pastor do T.L. Osborne, que é o pastor do R.R. Soares, que é o pastor do pastor Mota. Então, um homem muito usado por Deus, mas as pregações dele, lá de 1960, é igualzinha do pastor Mota. Tá entendendo? Igualzinha, bate tudo certinho. Então, de vez em quando eu gosto de ouvir, porque eu aprendi muita coisa boa também lá com ele. Esse homem já morreu, o nome dele é William Branham, William Marlon Branham, era um profeta muito usado por Deus. Saiu na época tudo quando é jornal, ele era muito usado por Deus, senhor, na área de cura. Ele era muito usado por Deus na área de cura. Então eu gostei. Em vez de, o único que mesmo assim tem um tempão que eu não ouço ele, porque a mensagem dele tem tudo a ver certinho, pastor. Mas eu não escuto a mensagem dele para colocar em prática hoje, porque ele já partiu. Então não tem como Deus usava ele lá naquela época e botar em prática hoje, não. Eu escutava assim, com o meu conhecimento. Mas para o meu dia a dia, para onde que eu vou, para a direita, para a esquerda, é com o meu pastor. Porque Deus está usando ele para me dirigir para onde eu vou. Senão eu fico sem direção. Entendeu? Se eu não ouvir a direção de Deus, vai para a esquerda, vai para a direita, eu fico sem Deus, eu fico indo pela minha cabeça. Pela minha cabeça, nada funciona. Glória a Deus, você tem que ouvir quantos livramentos Deus já me deu através da palavra dele. Coisas sérias que o diabo armou para mim, eu não caí, porque eu ouvi a palavra antes. Deus me deu o recado certinho, eu segurei. Depois o negócio aconteceu, eu falei: não vou por aí não. Eu lembrei da palavra. Eu acho assim que alguns de vocês, ou até todos vocês, já devem ter tido livramento assim desse jeito. Deus falar, depois tão certinho o negócio acontecer. Entendeu? Já tive muito livramento de Deus desse jeito. Aí eu enxergar, poxa, eu ia cair numa furada, mas a palavra veio, me tirou antes. Se eu não ouço, talvez não estaria nem mais aqui. Olha o que está escrito lá no livro de Romanos. Deixa eu ver, acho que é Romanos 12, peraí. Romanos 12, deixa eu ver aqui. Lá vamos pegar do Romanos 1 para a gente entender melhor. Desculpa, Romanos 12, versículo 1. Glória a Deus. Clarinha, como é que é o nome desse bebê aí? Hein? Ela não sabe, não tem nome não? Eu sei o nome dele. É boneca. Não é não? É boneca. Ai,
de Jesus. Hoje o carro veio, né, cara? Glória a Deus. E aí, Cida? Passou a ventania lá, né? Foi embora. Glória a Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Lá no Romanos 12, versículo 1. Olha o que está escrito aí, gente. Acharam aí? Consagração a Deus, humildade, fidelidade no uso dos dons. É isso? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Pastora, o que é apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus? Gente, tudo aquilo que você percebe que não é de Deus, foge disso. Eu estava falando com a Yasmin, não sei se foi ontem. Foi ontem. Eu ouvi uma situação de uma mulher que ela veio conversar comigo uma situação. Eu não estou citando o nome, né? E quando ela desligou o telefone, eu falei, meu Deus, só Deus para ter misericórdia. Gente, tudo que Deus fala pela palavra dele é verdade. A mulher, o casal, pensa bem antes de você casar. Porque o casamento diante de Deus é uma coisa muito séria. E eu já vi casos de homens, de um homem morrer, ficar entrevado numa cama por tratar a mulher mal. Isso é pecado. Isso é um pecado muito sério. Daqui a pouco a pessoa começa dor de coluna, dor de dente, dor não sei o que, dor não sei aonde, dor no coração, infarto e morre. Isso é sério, gente. Jesus, ele falou bem claramente, o homem que lá no 1 Pedro, acho que no capítulo 3, ele está falando lá, o homem quando ele maltrata a mulher, a oração dele não sobe. Isso não é uma brincadeira, gente. O homem do nada, o coração, porque isso é um demônio. Então eu recebo pedidos de oração por maridos quase morrendo por causa disso. E eu já vi marido morrer por causa disso. Morrer, infartar, porque o diabo conseguia jogar contra a mulher, maltratar a mulher. Gente, é melhor você pensar bem antes de casar. Porque a pessoa pensa que isso é uma brincadeira, isso não é uma brincadeira. Então eu recebi um zap de uma pessoa falando que o marido dela estava praticamente andando de 4 de dor dentro de casa. O médico não sabe o que é, daqui a pouco acaba usando fralda, um montão de coisa. Você vai ver, tem maridos que passam um aperto por maltratar a mulher, quer humilhar a mulher, entendeu? Não trata a pessoa direito. Gente, o amor é atitude. Não é só mulher, marido e mulher, não é filho, filha. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, mas dá um desgosto, gente. Não faz a coisa certa, não ajuda em nada dentro de casa, só dá dor de cabeça. Como é que a pessoa diz que ama? E às vezes tem aquele filho que faz tudo direitinho dentro de casa, mas é rebelde com Deus, envergonha os pais, daqui a pouco tá com a amizade que todo mundo tá falando. Tá entendendo? Às vezes tem filha aí que às vezes pega uma amizade que os outros já tá falando dela por trás aí, ó, tá quase no papo, tô quase levando. Pô, isso é uma vergonha pros pais. Você tá entendendo? Tudo por causa de amizadezinha de celular, essas coisas assim. Então o amor é provado pelas atitudes, gente. E às vezes é filho também, né? Pega uma amizade errada, uma coisa, queira ele ou não, ele está envergonhando a pessoa, a mãe e o pai. Porque é chato uma pessoa vir falar do seu filho, da sua filha, e você não poder falar nada para defender. Tá entendendo? Isso é horrível para uma mãe e para um pai. Vai falar o que para defender? Se a pessoa realmente está fazendo aquilo ali.
piadinha que os outros jogam, você não pode falar nada porque realmente está fazendo aquilo ali. Então, eu acho que quem honra pai e mãe não envergonha os pais, gente. Pensa bem antes de agir, pensa bem, entendeu? Tem que ter cuidado, gente. Não estou generalizando, tá? Não estou generalizando. Nem todos os homens são assim. Mas tem homens lá fora que só em pegar uma amizade com uma mulher já sai falando um montão de coisa dela. Ah lá, tô quase pegando, tô quase pegando. Você tá entendendo? Já tá no pau, me dá bolinho. E a mulher, a menina é bobinha, você não entende isso, que é alimentando essa amizade que tá espalhando seu nome nos 4 cantos da terra. E outra coisa, tem uns que mentem. Já peguei, rapaz, já dei uns beijos, não deu, mas diz que já. Fala a verdade, não é assim? É assim, gente, eu vi lá do mundo. Pegou fulano, certo, peguei, mas nunca chegou perto da pessoa. É só amizade. Mas aproveita da amizade. E quando não tem ciúme, por exemplo, tem mais de um querendo ficar. Tem mais de um querendo ficar. Então, para um não perder para o outro, quem pedir está comigo. Está comigo. Não está. Está falando isso para o outro descartar o outro. Você está entendendo? E a menina é bobinha, fica mantendo uma amizade assim. O nome dela está indo para lama e a pessoa não vê isso. Está confiando, gente. Não vem escrito na testa, sou o diabo, estou aqui disfarçadamente, não. Não pensa que o diabo vai vir mostrando que ele é o diabo, não, gente. Ele vem com pelinha de ovelha. A Bíblia diz isso, cuidado que vem uns que globam com pele de ovelha. Quando você vê, você já caiu. Você entendeu? Hoje eu estava sentado com a minha mãe, conversando com a minha mãe na varanda. Eu fui lá ver ela hoje, fui fazer uns curativinhos lá nela lá, mas ela tá bem, graças a Deus. E eu tava conversando com ela, mãe, eu falei assim, é triste um filho e uma filha quando não escuta a mãe, não escuta o pai, sabe por quê? Eu acredito que o pai e a mãe, se não, pastor, mas tem pai e mãe que joga o filho no lixo, aquilo ali já é um espírito, não é a própria pessoa em si. Eu tô falando o pai e a mãe, são os juízos dele normal. Sendo ele dirigido por Deus. É triste um filho e uma filha que não escuta. Porque o pai e a mãe nunca vai dar um conselho para te destruir, gente. Tá entendendo? Qual é o pai que quer ver o filho na sarjeta, todo ferrado? Se o pai tá dando um conselho, é pro bem. É igual a mãe. A mãe, se a mãe tá dando um conselho, a mãe, eu tava falando com a minha mãe lá, a mãe parece que ela nasce com uma unção, é muito estranho isso. Ela já só em bater o olho, ela já vê se aquilo ali é de Deus ou não é de Deus para a vida do filho. A minha mãe, quando eu era mais nova, minha mãe não era cristã, gente. Eu vim de uma família que não era cristã, minha mãe bebia, aprontava tudo. Só que tinha coisa que ela falava, não faz isso, não vai. Vai acontecer isso e isso, você vai se arrepender. E eu fui. Mesmo ela não sendo cristão, lá na frente, sabe o que eu pensei? Por que eu não ouvi minha mãe? Tá entendendo? A mãe, ela tem isso, um sentido, ela sente dentro dela. Parece que ela já, sei lá, acho que Deus fez ela nascer com isso, que é para ajudar os filhos, não sei. Porque se eu tivesse escutado minha mãe lá atrás, eu não tinha cometido tantos erros, gente. Só que eu fui rebelde, eu também não era de Deus. Ah, minha mãe viveu, agora está querendo atrapalhar de viver. Eu quebrei muita cara por não ouvir. Todo filho que acha que sabe o que está fazendo, pode caminhar sozinho, mas é até perigoso. Você vê esse negócio de internet aí, a gente avisa, o pessoal está vidrado nisso. Quantos já se perderam, gente? Tem uma jovenzinha aí que fez uma amizade na internet e tal, e ela saiu de casa escondida dos pais para se encontrar com a pessoa, foi e não voltou mais. Encontraram o corpo dela picado, perna aqui, braço lá. Você imagina uma mãe que criou um filho com todo carinho, olha, o corpo da tua filha tá a cabeça do lado, perna do outro, porque a menina não teve juízo. Vai ver que a mãe falava, cuidado com isso, pai falava. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu já sou adulto. Chega numa certa idadezinha, a pessoa pensa que ela já consegue andar sozinha. Isso que é o perigo.
Estava falando com a minha mãe hoje, ela é triste o filho quando ele não ouve o pai e a mãe. Infelizmente, dá tudo errado. Já dá errado porque a Bíblia diz: obedecei a sua mãe e seu pai no Senhor. Honra sua mãe e seu pai. Então já começa errado, porque desobedecendo o pai e a mãe, eles não entendem que estão desobedecendo a Deus. Gente, eu tenho 39 anos de idade, gente. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu vou fazer 40 anos. Eu não tenho coragem de fazer com a minha mãe e com meu pai. Eu fico pensando assim, como é que a pessoa faz assim, voluntariamente? Eu sei lá, eu tenho temor de Deus, gente. Eu tenho temor de Deus, sabe? A minha mãe me dá bronca, irmão. Ela ficou lá em casa, lá, misericórdia. Não podia nem me ver descalço. Já descartado, já tô botando chinelo. Você tá entendendo? Eu ia lavar roupa, sai dessa água. Tá bom, já tô terminando já. Ontem ela ligou lá pra casa, era de noitinha. Aí ela perguntou a Natasha o que a Natasha estava fazendo, o que a Yasmin estava fazendo. Falei: Jesus, vai chegar na minha vez. Aí o que o Igor tá fazendo? Quando a Natasha falou: não, minha mãe já era de noitinha, tá lavando roupa. Falei: pode avisar ela que eu já terminei, já tô indo tomar banho, já tô indo jantar. Não, ela ia falar lavando roupa essa hora, sai da friagem. Você tá entendendo? Mãe é mãe, gente, é o jeito da mãe, né? A pessoa tem que ter paciência. Mas se fosse assim, me explodir, manda ela tomar conta da vida dela, eu já tenho minha vida. Não, amor, e Deus? Você está entendendo? Eu tenho temor de Deus. Todo filho que honra o pai e a mãe vai muito longe. Agora, aqueles que começam amizades escondidas, que Deus não aprova, que a mãe não aprova, o pai não aprova, a pessoa fica insistindo naquilo ali. É uma coisa que a pessoa ela está indo contra Deus e não entende isso. Amanhã ou depois. Se aquilo fosse bom, gente, não seria escondidinho, não seria, tá entendendo? Tudo que é escondido não é de Deus. Tudo que é escondido não é de Deus. Se fosse de Deus, ia ser tudo às claras. Então tem que ter muito cuidado. Então ele está falando aqui, ó. Lá no rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como meu pastor estava falando um tempo desse atrás, as pessoas estão muito voltadas para as coisas desse mundo, quase não buscam mais a Deus. Entendeu? As pessoas quase não buscam as coisas de Deus. O negócio é tudo que está aqui no mundo. Gente, a gente estamos aqui, tudo bem que você tem seus sonhos, seus projetos, só que a nossa cidade celestial é lá em cima. Não podemos esquecer de Deus, esquecer das coisas que Ele ensina a gente não podemos esquecer disso, gente. Então ele está dizendo aqui, ó, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita e perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, não é isso? É esse versículo que eu gostaria de chegar junto com você. Vamos repetir ele, ó. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com o quê? Com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, até você querer saber demais, tem limite.
Ele está falando, rogo-te que você não queira saber mais do que convém você saber. Sabe o que é isso? Deus já te falou a palavra que você quer outra ali, outra lá, você acaba se perdendo. É conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, quer dizer, eu estou tirando por mim, eu já faço parte de um ministério que tem palavra. Meu pastor usado por Deus, tem o evangelho. Já é pregada a palavra para mim, então eu vou ficar com aquilo que Deus está me ensinando. Agora sai daqui, não tem que aprender lá, eu estou querendo saber mais do que Deus me convém. Até isso é um tipo de glutonaria espiritual, você tem que vigiar. Daqui a pouco você come aqui, come ali, come lá, você se desvia, não sabe nem como é que você se desviou. Você vai numa igreja, um diz que Jesus já levou suas doenças. Você vai na outra, já está dizendo outra coisa. Não, também não é bem assim. Entendeu? Você vai numa igreja que diz que se você orar em nome de Jesus Cristo, o capeta vai sair lá da tua família e vai ser liberto. Aí você vai na outra, não, já é sem vergonha, isso é assim mesmo. Você tem que deixar, vai se perder. Mesmo se você perder seu filho, confia em Deus. Cada um diz uma coisa diferente, gente. O outro já diz que é uma aprovação. Não, aquilo ali, o filho está sofrendo lá, deixa ser esmagado lá no mundo que está passando por alto. Entendeu? Cada uma igreja vai falar uma coisa diferente. Então daqui a pouco você não sabe mais se você acredita. Você acredita que hoje eu estava pensando nisso? Você acredita que eu sou chamada para pregar em outras igrejas? E você acredita que não é toda igreja que eu sinto no meu coração de ir? Que tem umas que... Se eu chegar lá com esse evangelho aqui, capaz até de ser expulsa de lá. Você está entendendo? Já aconteceu isso com o meu pastor. Uma vez ele disse que foi pregar numa igreja, aí convidaram ele. Aí ele disse que foi. Gente, chegou lá, ele pregou sobre... Ele sentiu no coração dele, pregou sobre dízimo. Foi o que Deus botou no coração dele. Aí quer ver, gente? Vamos ver aqui. Não fica com vergonha não, mas levanta a mão. Você que ainda não dizima a Deus. Ele disse que nem levanta a mão aquele que ainda não dizima a Deus. Ele disse que até o pastor levantou a mão da igreja. Depois no final, não, irmão, é que aqui, sabe, o pastor pediu ele para não pregar mais lá não. Você está entendendo? Quer dizer, tem igreja que a palavra, Jesus não é bem-vindo ali não. Se tiver palavra, o pessoal te olha cara de raiva e tudo. Você entendeu? Porque é coisa que é acostumada com doutrina, coisa acostumada com revelação. E não é qualquer lugar que eu vou. Tem lugar que realmente eu não chego ali, que eu sei que se eu chegar ali, eu vou chegar com uma coisa totalmente nova, diferente ali. Entendeu? Pode acontecer também que nem outra igreja que meu pastor foi visitar. Meu pastor foi visitar outra igreja e a igreja não tinha assim aquela palavra, né? E meu pastor pregou uma palavra bem pregada e no final teve uma cura lá dentro da igreja. O pessoal, o povo ficou tudo maravilhado, pedindo o pastor para voltar. Volta, pastor, volta. Poxa, fulano foi curado. Aí o pastor da igreja chamou ele dentro do escritório. Pô, irmão, podia você não voltar mais aqui não. Você tá entendendo? Aí sabe o que o outro pastor falou? Que era para falar para ele não voltar mais não, porque senão ele ia acabar roubando os membros dele. Meu pastor não voltou mais. Você entendeu? Então não é todo lugar. Então até a pessoa que ouve, você ouve aqui, ouve ali, ouve lá, daqui a pouco você vai ouvir uma coisa que vai desviar você. O evangelho distorcido, gente, desvia a pessoa, põe isso no seu coração. Por isso que eu fico um só. Porque eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção. Eu presto muita atenção nos detalhes da palavra. Eu medito nos detalhes. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho, gente. O resto, existe um caminho verdadeiro. O resto não é verdadeiro. Então eu vou ficar naquele que funciona. Pastora, como é que eu sei qual é verdadeiro? Aquele que funciona, que está funcionando.
Glória a Deus. Então você tem que ter cuidado. Tu sabia que o apóstolo Paulo, ele pregava para o povo? Que surgiu um outro homem lá pregando uma coisa totalmente diferente. Paulo pregava uma coisa e pregava outra. Aí a metade dos discípulos se desviou. Foi pela cabeça do que pregava ao contrário. Sabe o que Paulo fez? Falou assim, ó, quem acredita no que ele está pregando, levanta o dedo. Quem acredita no que eu prego, levanta. Ele separou os discípulos. Falou, agora então você vai com eles. Senão você vai estragar o rebanho todo. E os que foram com outros perderam todo mundo. Os que ficou com Paulo ficaram firmes até o final. Porque o evangelho errado faz você desviar, cair no buraco. Eu já vi várias vezes, várias pessoas acontecer isso. Fica com uma coisa só, fica com o que Deus está te ensinando. Então ele está falando aqui, ó. Vamos lá. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com que, gente? Com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glória a Deus. Eu acredito que a pessoa que ouve a palavra, igual vocês, vou botar um exemplo de vocês, povo daqui. Você não tem como o diabo destruir vocês, nada, você já sempre ouve a palavra. Agora, se vocês precisarem de 10, 20 pastores para pregar, só se fosse uma ovelha bem rebelde. Já pensou? Arrumar um rebanho de pastor para controlar aquela ovelha? Misericórdia. Glória a Deus. Amém. Não funciona assim, gente, que Deus tem que falar, ele é direto, falou aquilo ali, o que eu faço? Eu vou botar em prática, eu vou vencer, é isso. Glória a Deus. Amém. Gálatas, que eu não prego nada que não está escrito não, gente, eu prego um negócio e depois a gente, vamos lá para ver. Amém? Amém? Eu não sei quem foi que veio aqui. Já várias vezes já falaram isso. Poxa, eu gostei daquela igreja lá que tudo a pastora vai lá na Bíblia e mostra. Eu falo e mostro, que é para você ver que está escrito. Não é uma coisa da minha cabeça. Glória a Deus. É esse evangelho que tem me sustentado até hoje na presença de Deus. E olha que eu já passei cada coisa. Que misericórdia. Eu não desviei porque eu sou de Jesus, eu tenho mesmo o evangelho. Se eu não tivesse essa palavra aqui verdadeira, eu teria me desviado. Glória a Deus. Amém? Olha o que está escrito aí, gente. Lá no Gálatas 1, lá no versículo 6. E até a Carlinha está anotando os versículos, gente, que bonito. Clarinha, lisinha. Essas meninas estão muito afiadas. Aí vai olhar no papelzinho, boneca, carrinho. Não? Aí vai olhar lá no papelzinho, boneca, carrinho, lacinho. Ai, Jesus, que eu sou uma benção. Glória a Deus. Amém, meu amor. Deus abençoe a sua vida. Vocês são uma benção na minha vida. Glória a Deus. Amém. Acharam aí? Ele está falando assim, ó, a incontinência dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina de seu apostolado e da sua doutrina. Amém? Acharam aí? Gálatas 1:6. Acharam? Amém. Amém? Está escrito assim, ó. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele chamou a atenção dos Gálatas. Gálatas é naquela cidade de Gálatas que ele chegou. Ele chamou a atenção dos Gálatas. Olha, eu estou maravilhado de ver como vocês se desviaram tão rápido. Daquele que te chamou para a graça para outro evangelho. E às vezes a pessoa é assim, você já experimentou Deus, já viu Deus agir na sua vida e você está pulando para outro evangelho. Pastor,
Pastora, mas eu tenho certeza que aquilo ali é de Deus e tal. Mas, irmão, se fosse da vontade de Deus, você ficar com aquela mensagem ali, Deus tinha levado você para lá. Aceita o ministério que Deus te colocou, aceita a pessoa que Deus colocou na sua vida para poder te ensinar a palavra. Glória a Deus. Às vezes tem pessoa que fica mal porque não aceita o pastor, sabia? Tem isso também, não aceita o pastor, não aceita a pastora. Não gosto, isso aí é muito vazio, não vou com a cara dele. Mas é aquela pessoa que Deus levantou para você. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. É quando você sai daquele ensinamento que Deus te deu ali, aquele que você se converteu, aquele que já houve um milagre na sua vida, e você sai daquele ali para outro. E o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Agora, olha o conselho que o Paulo está te dando, gente. Vê se isso entra no seu coração. O meu entrou. Eu aprendi isso aqui, ó. Mas ainda que nós mesmos, ou anjos do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Pastor, o que é isso? Maldição. Está amarrado. Falou, pastor, isso aqui é o quê? Uma outra pessoa que está pregando a palavra? Não, irmão, é o evangelho distorcido. A pessoa vai pregar para você uma outra coisa, que não é aquilo que Deus... E às vezes você ouve uma pessoa, deixa eu te explicar isso aqui, que o Espírito Santo de Deus abre o seu coração para você entender como eu entendi. Às vezes você ouve uma outra pessoa que é de Deus, cheia do Espírito Santo, igual o seu pastor, só que é de outro lugar. E às vezes, por ser assim, você pensa, poxa, então tá, eu tenho que ficar com aquele conselho ali também, que a pessoa também é de Deus. Mas, gente, a mensagem que Deus está dando para mudar a sua vida está com o anjo da igreja onde você congrega. Eu vou te dar um exemplo para ver se você consegue entender. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Até a sombra de Pedro curava quando ele passava. Ele era apóstolo de Jesus Cristo. Paulo também era outro homem de Deus. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Os dois eram homens de Deus, homem de peso. Porém, o ministério deles era diferente. O Pedro era líder da igreja. A mensagem dele era para manter a igreja com Deus, manter a igreja em santidade. O Pedro, Paulo, a mensagem dele era para os gentios. Pedro era para a igreja já convertida. Paulo para os gentios, para ganhar alma para Jesus. Paulo era evangelista. Então, Paulo, a mensagem dele era para trazer as pessoas, converter as pessoas a Cristo. E Pedro, a mensagem dele era para manter a igreja com Cristo. Você está entendendo? O ministério deles era diferente. Você vai pegar uma pessoa já convertida para ouvir a mensagem de Pedro, de Paulo, não ia dar certo, porque Paulo era para ganhar para Jesus, era para o comecinho. Pedro não, Pedro já era para aqueles que já estavam firmes com Deus. Os dois eram de Deus, porém o ministério era diferente. Então, às vezes você quer ouvir uma pregação de outro, essa pessoa é de Deus, mas a mensagem é diferente do que Deus quer falar com você. Às vezes o seu grau de fé é diferente. Deus já botou uma cor para ser um alimento mais potente. Vou estar te dando um exemplo assim. A Bíblia diz que um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Tem mensagem que é para pessoa nova convertida. Você está entendendo? A pessoa como se fosse assim. Paulo falou sobre alimento. Ele falou assim, não vos posso te dar alimento racional sólido, porque você não está preparado, tem que te dar leite ainda, espiritualmente falando. Você está entendendo? Então as mensagens têm essas medidas de fé diferentes.
Então, é que Deus quer falar com você. Se Ele levou você para aquela igreja, é porque o alimento que você precisa é exatamente aquilo ali. É como se fosse... Eu estava explicando a Natasha lá em casa. É como se fosse a nutricionista. Minha mãe estava lá no hospital um tempo. A nutricionista, ela não dá o alimento de acordo com o que você quer comer. Ela dá de acordo com o que você precisa comer. Você está entendendo? Eles dão de acordo com vitamina. Então, lá cada paciente tinha um alimento diferente. Cada um de acordo com que os exames constavam. Esse aqui já está com anemia, precisa comer mais esse aqui. Esse aqui já está operado, não pode comer esse aqui. Então, os alimentos eram tudo diferente. Tudo certinho, com a quantidade de proteína, vitamina, tudo que aquela nutricionista via que o corpo daquela pessoa tinha necessidade. Assim é Deus. Espiritualmente, Ele sabe o que você precisa para te alimentar espiritualmente. Então, aí você sai daquele alimento, vai para outro alimento que não tem nada a ver. Aí você fica toda a vida, não acontece nada na tua vida. Entendeu? Se o Pedro tentasse fazer o que Paulo estava fazendo, ia dar errado. Porque ele não era usado para ganhar, ele era usado para manter. E Paulo, se ele tentasse ficar no lugar de Pedro, ia dar errado. Ele tinha o maior desenvolvimento de convencer os gentios. Ele era para ganhar a alma. Você está entendendo? Então, às vezes, não, poxa, mas você tem que perceber isso, gente. Deus é como se fosse o seu nutricionista. Ele levou para você para a igreja e está te dando a medida certinha que você precisa. Se você andar por aí comendo mais e mais, isso é glutonaria espiritual. Daqui a pouco você está pazinado, está desviado, o negócio não acontece. Está entendendo? É isso que acontece. Então, o que ele diz aqui? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que vos já tem anunciado, seja anátema. Assim como nós já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Glória a Deus. Maldição. Já aceita uma coisa que não tem nada a ver com Deus. Entendeu? Tem gente que vem trazer um negócio para você, que se você aceitar, você fica até esquisito. A pessoa para você no meio da rua, minha filha. Olha, eu tô vendo um negócio, uma nuvem preta atrás de você. Eu vejo lá Deus fechando uma sepultura. E mais não sei o que, irmão, isso é evangelho. A palavra de Deus diz que evangelho é boas novas de salvação. É que nem meu pastor falou, não sei se agora Jesus virou coveiro, porque Jesus está fechando tanta sepultura. Jesus está fechando tanta sepultura que eu acho que ele está trabalhando no cemitério. Não é possível. Está entendendo? Tem gente que aceita cada profecia, gente. Ó, tô vendo aí que vai ser um câncer em você. Já fez um exame? Está amarrado em nome de Jesus. Não recebe isso, não. Tem gente que está falando, você recebe? Não recebo. Não é isso, não. Está amarrado. Não é aqui, não. Você errou de endereço. Meu não, pelas feridas de Jesus, eu já fui sarado. Entendeu? Tem que ter cuidado, gente. Antes de encerrar rapidinho, para a gente não acabar tarde, lá no livro de João, vamos lá. É João, gente? Deixa eu lembrar aqui. Não, não é João, não. Não é João, não. Tá com o celular aí? Não? Deixou em casa? Não é João, não. Deixa eu ver aqui. Oi? Sobre... eu acabei de cair na página certinho. Acabei de achar. Acerca da diversidade dos dons. Deixa eu ver se é aqui.
1 Coríntios 14. Glória a Deus. Isso aqui é porque por isso que essa igreja é a igreja, a gente fala sempre IPEC, né? O que é IPEC? Igreja Pentecostal com o Evangelho completo. Pastor, por que o Evangelho completo? Porque ensina de tudo. Glória a Deus. Então, às vezes tem pessoas que têm dúvida de algumas coisas e Deus esclarece tudo. Glória a Deus. 1 Coríntios 14. Gente, presta bem atenção nisso aqui, porque você vem para cá, você senta aí. Estão prestando atenção direitinho? Vocês vêm para cá, você senta aí. E às vezes você até chama alguém para ir na igreja. Eu gostaria até de ir lá, sabe? Mas eu acho que ali o negócio é tão calmo. Fica sentado lá, não vejo o pastor falar nada, só fica lá no púlpito como se estivesse conversando com a pessoa. Entendeu? Não gosto de igreja, não gosto de igreja que... Olha o que o Paulo está falando aqui. É porque a pessoa às vezes se ilude, gente. Tá entendendo? Ela acha que quanto mais barulho, mais coisa, Deus está naquele irmão. Olha o que vamos pro lado da sabedoria, o que Paulo falou. Presta bem atenção. 1 Coríntios 14, versículo 1. Acharam aí? Glória a Deus. Vai ver que tem pessoa que até pensa isso. Eu acho que o pastor não está com o Espírito Santo, não, né? O pastor não grita, não faz nada, fica só lá falando. Não. Sei lá, não grita, não pula, não reteté, fica lá quieta, lá, sei lá, será que ela está com o Espírito Santo mesmo? Olha só o que Paulo está falando, gente. Acharam aí? Olha o que ele está falando. O dom da profecia é superior ao das línguas. Sabe o que é profecia? Quem sabe o que é profecia? Mensagem. A pessoa está lá pregando. O que é um profeta? Porta-voz de Deus. É um mensageiro de Deus. Pastora, no caso, ele está falando aqui profeta, né? E existe pastoras que é mulher, mas existe profetisa também. A Ana era profetisa, Novo Testamento. Se eu não me engano, está lá no livro de Atos, né, Natasha? Atos ou João, fala sobre a profetisa Ana, que ela era viúva e servia a Deus no templo. A profetisa Uda, a profetisa Miriam, a Débora. Débora era profetisa e juíza de Israel, igual a Sansão, ela era juíza. Então existe o mensageiro, existe a mensageira de Deus. Profecia é uma mensagem que Deus manda para a igreja, está falando para a igreja. E ele está falando aqui, o dom da profecia é superior os dons de língua. Pastor, como assim? Falar em língua bastante não é bem mais interessante do que uma profecia? Não. Ele vai te explicar aqui por quê. Não. Porque se a pessoa ficar falando a maioria do tempo em língua, ninguém vai entender nada. Tá entendendo? Olha o que ele está falando aqui, ó. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Vou ficar aqui falando em língua. Você vai entender alguma coisa? Não. A pastora está cheia do Espírito Santo. Depois vocês vão embora. Não escutaram nada. A fé vem por onde? Vocês vão tudo embora sem fé para casa. Vocês não ouviram nada. Vocês ouviram a língua, mas vocês não entendem o que é falado. Nem a própria pessoa que fala sabe. A não ser que ela tiver um dom de interpretar. Mas se ela não tiver um dom, nem ela sabe. Eu, quando falo em língua, não sei o que eu estou falando. É uma linguagem do meu espírito com o Espírito de Deus. Então, isso aí não vai edificar você em nada. Seria até assim. Se eu ficasse a maioria do culto falando em língua, ia parecer até pro olha lá, a pastora tá... Mas e aí a igreja?
Você está entendendo? Você sabia que a pessoa que fala em língua, ela fala a hora que quer e para a hora que quer? Você sabia que se eu quisesse passar a maioria do tempo aqui no altar falando em língua, eu conseguiria falar em língua? E a pessoa, quando ela está servindo a Deus assim, ela está sob o Espírito de Deus. Então, se deixar, às vezes me dá vontade, mas eu não posso cortar a mensagem para falar em língua. Então, daqui a pouco Jesus, Fabiana, poxa, tive um tempinho para me adorar, falar em língua, mas é a mensagem da igreja. Entendeu? Então, ele está falando aqui, ó. Porque o que fala em língua estranha, fala aos homens. Não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza, fala com quem, gente? Com os homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Você está entendendo? Eu falar em língua, eu estou edificando a mim mesmo, mas isso não vai ter nenhum proveito para vocês. Eu estou falando isso, tem gente que ela acha que esse pastor ficar lá pulando, falando em língua o tempão, o fogo está descendo, que culto legal, mas não tem uma mensagem. Isso não vai te ajudar em nada. Entendeu? Parece aquela coisa toda, mas cadê a mensagem para ajudar a igreja? Então ele está falando aqui, ó. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizes, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. A não ser se também interprete, para que a igreja receba a edificação. Glória a Deus. A igreja só é edificada no falar em língua só se tiver alguém que interpreta. Se não tiver, não tem como, gente. Você tá entendendo? A pessoa às vezes se ilude com isso. Ela acha que é por esse lado a edificação. Na edificação é ensinamento da palavra, gente, que vai te ajudar. É você ouvir, ensinar e você aprender. Isso que edifica. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Você sabia quando eu comecei a pregar? Assim, quando eu comecei esse ministério aqui, eu falava muito em língua. Eu ficava uma boa parte do tempo aqui no altar falando em língua. Depois eu parei com isso. Porque às vezes quando eu ia pregar, cadê? Não dava tempo de dar a mensagem toda. Eu falei, não, vou ter que parar com isso. Então ele está falando aqui, ó. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com flauta ou com cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? O evangelho dos apóstolos era um evangelho de sábio, gente. Como assim sábio? Palavra certa, muito bem explicada. Tem gente que às vezes reclama, poxa, o Pedro e o João eram analfabetos. Eles não sabiam ler nem entender. Outra coisa é a pessoa. Eu não estou falando que a pessoa não possa falar desse jeito, né? Mas outra coisa é aquela pessoa que fala com muita, assim,
procura palavras muito difíceis para se expressar, gente. O povo não entende. Entendeu? Uma hora de pregação, o que ele quis dizer com aquilo? A pessoa não sabe. Entendeu? O evangelho tem que ser pregado de uma forma clara que o povo entenda. Você vê que Jesus ele não usava frases muito difíceis, muito elaboradas, aquela coisa toda. Vê o sermão de Jesus. Ele não falava coisa muito difícil que o povo não conseguisse entender. Ele falava de uma forma clara. Porque no meio do povo que vem aprender o evangelho, tem pessoas, por exemplo, às vezes de alta sociedade, pessoas ricas e pessoas humildes. Mas se eu falar uma coisa muito também elaborada, só os de alta sociedade vão entender. Os mais humildes vão ficar, quê? Será que é aquela palavra lá que ela falou? Ou ele falou? Eu estou falando que eu já ouvi pregação assim. A pessoa fala tão coisa que eu não entendi nada. Só se eu fosse no dicionário e fosse vendo palavra, o que queria dizer? Entendeu? Então a gente tem que ser. O evangelho deles era uma coisa muito sábia, muito direta. O pessoal entendia a linguagem deles. Então ele estava falando aqui, ó. Como se entenderá o que se diz? Porque estarei como falando ao ar. Assim, ninguém entender nada. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que falo será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja, pelo que o que fale línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas estranhas, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, e também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizes com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? Amém. Sobre a tua oração de graça, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que diz, porque realmente tu dás bens, graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós, todos. Todavia, eu antes quero falar na minha igreja, quero falar na igreja. Não é na igreja dele, não, na igreja. 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Tu sabe por que o apóstolo Paulo estava explicando isso aqui? Porque lá atrás já tinha isso. Entendeu? O pessoal vai ali, aquela igreja ali que é boa lá. O pessoal não ia pela palavra. Tem muita gente que se ilude assim, vai para a igreja, que é ali que eu tenho que ficar, ali o fogo desce, mas nem mensagem não tem. Entendeu? Lá atrás o pessoal já se iludia com isso. Pastora, mas se tem falar em línguas, fogo está descendo, aquela coisa toda, mesmo que não tenha palavra, Deus não está naquele lugar, você tem que vigiar. Aonde tem Deus, tem pregação da palavra, que Jesus é verbo. Não, muito estranho lugar que ninguém abre a Bíblia para ler, muito estranho, porque Jesus não está ali. Jesus é quem? Palavra. Pastor, mas eu vi lá todo mundo falando em língua, mas irmã, você tem que vigiar com isso, tá? Porque isso aí o diabo imita, hein? E imita bem. Uma vez meu pastor disse que estava todo mundo falando em língua dentro da igreja, e tinha uma mulher que ela falava em língua mais do que todo mundo, perto assim do altar.
E o pessoal olhava, parecia que ela estava inundando do Espírito Santo. E o pastor disse que ouviu aquela voz falar com ele, ainda olhou assim, poxa. Aí o Deus falou para ele, Mota, não sou eu que estou ali não. Quer ver? Vai lá. Ele foi lá, quando ele botou a mão na cabeça, a mulher manifestou. Aí o pastor falou, gente, dá uma paradinha aí, é que o diabo falando em língua aqui junto com a gente. Ele imita, então você tem que ter cuidado com isso. A pessoa vai por esse lado, cadê a palavra? Não tem palavra. Você vai dar ruim. Deus quer que a gente seja sábio, que a gente não seja aquele pessoal bobinho enganado pelo diabo, gente. Você tem a verdade, você tem a luz. E acabar nas trevas é brincadeira. Então ele está falando aqui, ó, irmãos, não sejais meninos, aonde? No entendimento. É que ele está falando, seja bobinho no seu entendimento. Irmãos, não sejais meninos no seu entendimento, mas seja menino na malícia. Na maldade, você tem que ser igual criança. Mas para o diabo, você tem que ser maduro, irmão. Tem que saber ser sábio, para ele não te enganar. Seja meninos na malícia e seja adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem língua estranha, e entrar em doutos. Em doutos quem está falando, por exemplo, uma pessoa de fora, que não é cristão. Imagina só, se você fosse uma pessoa que você não é cristão ainda, você nem conhece direito a palavra, você vai a primeira vez na igreja, você chega lá, está todo mundo falando em língua, ninguém está falando a mesma linguagem que você. Você olha para você já ia achar meio estranho. E todos falarem línguas estranhas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estão todos loucos? Entendeu? A pessoa nunca foi na igreja, entra lá, eu vou achar que é uma coisa estranha ali. Mas se todos profetizarem e algum douto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficará manifesto. Pastor, o que é isso? Que no meio da pregação, Deus fala coisas que só aquela pessoa sabe. Que ela está fazendo. Ela não vai chegar, pastor, eu estou fazendo isso. Não, mas ela sabe que Deus falou com ela. Então, quer dizer, ela entendeu que Deus está naquele lugar, pô, só Deus é que sabia disso. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Como é que você sabe? Pela pregação da palavra, a pessoa vai, poxa, realmente está acontecendo comigo. Ou aconteceu comigo, você vai entender que Deus está usando aquela pessoa para falar com você. Mas se a pessoa falar com você em língua, como é que você vai entender que Deus está falando com você? Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo falou isso aqui, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ele já está falando isso aqui, porque naquela época já tinha alguns que eram enganados com isso. Ia muito com o negócio de barulho e não prestava atenção no que Deus está ensinando. Então ele já falou, ele não vai por esse caminho, não, ouve.
Ouve, segredo é você ouvir. Glória a Deus, é isso. Amém? Tem gente que, não vou ali naquela igreja muito quietinha, ficou todo mundo sentado, o pastor fala, ninguém grita, ninguém... Não. Irmão, na hora da palavra, tem que estar todo mundo quietinho, senão como é que vai aprender? Como é que uma pessoa vai aprender na escola, maior algazarra, o professor está lá falando, e a professora falar gritando também. Ai, meu Deus, a pessoa não vai entender nada. Eu tinha uma professora que usava um radinho, não dava para entender nada do que ela falava. Como assim? Ela usava um radinho, um microfone assim, aquele de segurar nele, e um radinho do lado. Entendia? Ah, ela falava e saia a voz dela no radinho? Ai, Jesus. Ela dava aula assim. Aí quando acaba, devia errar um montão de coisa, né? Entendeu? Aí a pessoa não aprende, gente. Glória a Deus. Gente, eu estou entregando aí envelope de milagre urgente. Ontem eu fui lá no monte, levei, entreguei a Deus. Glória a Deus. E eu sei que Deus está trabalhando nessa campanha. Eu sinto que toda vez que eu vou lá, eu vejo o agir de Deus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Eu gostaria de falar só um minutinho, eu não vou lá no livro não. O filho pródigo, quando ele se afastou do pai, ele estava sofrendo muito, gente. Porque toda pessoa, quando ela se afasta um pouquinho de Deus, por mais legal que seja, por mais que leve, a pessoa vai para lugares legais, faça amizades com pessoas legais, ela sente um vazio dentro dela. Ela sente uma tristeza, ela sente que se afastou do pai. Mas eu estava falando uma vez com uma menina pro monte, lá no monte, que não foi o pai que se afastou do filho pródigo, quem se afastou foi ele. Ele que falou, pai, me dá aí minha parte do que me pertence, que eu vou cair no mundo. E começou de curiosidade aqui, curiosidade ali, e caiu no mundo e se afastou do pai. Quando ele voltou para a presença do pai, ele pensou assim, vou ver se pelo menos ele me faz como um dos meus empregados, dos empregados dele. E para surpresa dele, o pai, quando viu ele de longe, foi lá, abraçou ele, recebeu ele de volta, mandou até fazer uma festa de comemoração porque ele voltou. O pai estava no mesmo lugar, o mesmo amor, o mesmo carinho, esperando o filho. Então, às vezes você reclama da sua falta de Deus, mas o pai está no mesmo lugar, gente. Você tem que procurar saber o que está te afastando dele. Porque nunca é Deus que se afasta de você, é sempre nós que se afastamos dele. Entendeu? Pastor, o que é que eu faço? Eu me afastei. Volta, gente, corta aquilo que afasta você de Deus. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Começa a te dar alguma tristeza, querer te dar depressão. Não há nada neste mundo mais importante do que Deus. Pastor, é meio esquisito, se eu abrir mão daquilo, eu vou parecer meio careta, eu vou parecer meio, sabe, os outros vão me pensar que é bobo. O problema é dos outros, irmão. Eu prefiro andar bem com Deus do que querer agradar o mundo e ficar vazia, triste, solitária, sem Deus na minha vida. Tá entendendo? Eu prefiro ser uma careta feliz com Deus do que uma descolada, tal, na mão do diabo, porque isso aí eu já fui, não ganhei nada com isso. Fui pro fundo do poço. Glória a Deus. Deus está no mesmo lugar. Você está reclamando de uma coisa que você que tem que tomar atitude. Volta enquanto é tempo. Pede ajuda de Deus para te ajudar a não cair mais no mesmo lugar que você já caiu até hoje. Se você pedir força a Deus, Ele te ajuda. Outra coisa, um cristão, gente, precisa ter uma vida de oração. Você deixar de orar um dia, pastor, mas isso não é exagero, não, o diabo vai te bombardear, irmão. Deixa eu te explicar uma coisa, você é cristão? Você se considera um cristão, uma cristã? Você entrou num ringue, ou você luta ou você apanha, você escolhe. Só de você ser cristão, o diabo já é seu adversário. Se você não atacar ele orando, aplicando um jejum, cantando um louvor, buscando a Deus, ele vai te atacar do mesmo jeito.
Só que a diferença é que você vai estar parado, sem se defender, e você vai ser nocauteado. Você tá entendendo? Ué, você tá lá no ringue. Não, não quero lutar, não. Hoje eu tô com sono, vou lutar hoje não. Posso. Tá bom, daqui a pouco não. Mesmo assim, ainda não vou lutar. Posso. Você vai ficar levando uma pancada pra não. O diabo todo dia ele luta pra te derrubar. Então sabe o que acontece? Todo dia você deve orar, gente. De vez em quando você deve aplicar um jejum de pelo menos 3 horas. Os cristãos hoje em dia não estão mais lutando igual antes não, hein? Os discípulos oravam, os discípulos jejuavam. Lê lá na Bíblia que você vai ver. Subia no monte. A gente não podemos ter uma vida parada assim não, porque o diabo vai ficar te atacando. Você, meu Deus, o que está acontecendo aí? Você é cristão, você passou pro lado de Jesus, então você tem que lutar no exército de Jesus. Tem que orar, tem que jejuar. Ou você bate, ou você vai ficar só apanhando. Pastor, como é que eu bato? Orando, jejuando, buscando a Deus. Glória a Deus. Agora você pensa, uma pastora ensinando a bater. Pior, pastor ensinando a bater no diabo. Gente, vamos orar. Só falta vai te botar aquele louvor assim, nocaute, Satanás. Não? Gente, se vocês trouxerem dízimo, ofertas, pode estar entregando aqui na frente. Glória a Deus. Vamos orar então, agradecer a Deus em nome de Jesus. E o envelope de milagre urgente tá aqui, tá, gente? Vocês podem levar qualquer dia, mas trazer às quarta-feira. Amém? Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, agradecendo, Senhor, por este conselho, este recado que o Senhor nos enviou. E nós agradecemos pelos Seus ensinamentos, porque tem nos feito bem, tem nos feito crescer, tem nos fortalecido na Sua presença, ajudado a nossa família. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir que o Senhor ajude cada pessoa que está orando comigo. Pai, seja qual for a situação, às vezes essa pessoa está aqui orando, Pai, aqui no Face, mas ela está com um sério problema no seu casamento, um sério problema na sua saúde, nas suas finanças, na sua vida espiritual. Ajuda essa pessoa, Pai. Oh, Deus, ajuda essa pessoa que ora pela família. Pai, aquela pessoa que está com um parente internado no hospital, ou ela está lá com um exame, com o diagnóstico que o médico deu, e essa pessoa sabe que precisa da sua saúde, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua família. Deus, ajuda aquela pessoa que está desempregada, que sonha em dar uma vida melhor para a família, às vezes até chora, Pai. Deus, ajuda essa pessoa. E eu, em Teu nome, eu paraliso toda a ação de Satanás. Eu dou a ordem em nome de Jesus, que sai da vida de cada filho, de cada filha. Em nome de Jesus, solta cada marido, cada esposa, sai de cada casal, sai da prosperidade, sai da fonte de renda, em nome de Jesus, sai da vida espiritual, solta a saúde de cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Sai daquele parente, Satanás, que você está segurando. Sai da casa dessas pessoas. Pega toda a sua perturbação, todo o seu mal. Sai agora, vai embora. E não volta mais, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu estou declarando essas pessoas livres, libertas, curadas. Em nome de Jesus, Pai.
ti que o Senhor receba os dízimos, receba as ofertas que são entregues no Senhor, tá? O Senhor diz que eu honrarei. Cumpra o teu manto sagrado. Leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, graças a Deus. Amém? Gente, desejem uma boa noite, seus irmãos, em nome de Jesus. Eu não sei se tem café aí. E Deus abençoe também o pessoal do Face, tá? Todos que assistiram aí com a gente. Maísa Ramos, Deus abençoe sua vida, Maísa. Um abraço aí para a família toda, tá? Deus abençoe. Você orou, toma posse da sua bênção em nome de Jesus, tá bom? Vou na paz, em nome de Jesus.